faça isso aí. Abram as portas do partido para o público. Quanto à extinção ao PT, é uma coisa que vem sendo feita há muito tempo. Não há acessibilidade ao povo, ao pobre, ao trabalhador, ao lutador, à base, chegar até o governo do PT, nem por informações, porque é uma panela fechada, com a tampa fechada. De vez em quando com orgulho sai alguma coisa, mas não há o que aproveitar de certas coisas que saem, porque o caldo grosso mesmo, as coisas mesmo que resolvem, estão guardadas para eles, que servem como arma, como remédio e como defesa e como ataque. E a gente que é o trabalhador, a gente que luta 2 horas para chegar no centro da cidade, conforme foi prometido para a nossa região, uma estação de ônibus, e foi nos tirado. A nossa trincheira para a Praça São Vicente foi tirada. Até hoje não foi dado um passo que a gente saiba que possa ter resolvido. Agora, a expectativa que nós temos a respeito disso é que vai piorar. Porque quando começar a furar buraco, derrubar casas e tudo mais, nós não vamos ter mesmo acesso ao centro da cidade. Então, o que acontece? Precisamos ver isso, precisamos combater esses elefantes brancos, essas obras, entendeu? Sem se preocupar com a consequência. Aí entra a coerência. A coerência, o que fazer para melhorar sem ter que tirar da gente alguma coisa. Obrigado. Pode ser um plano. Meu nome? José Geraldo Santos, apreciador da política e trabalhador. Garrafinha. Garrafinha. Mas não vai ser não. Mas não vai ser um garrafinha não. Eu acho que uma das coisas que está aqui na nossa tese, que é preciso resgatar o orgulho de ser PT. O orgulho de ser PT. Porque a gente, quando começou o PT, né, Alexandre? Verdade. Era a gente vender estrelinha, a camiseta vermelha, a bandeira vermelha, a estrela vermelha. É a disputa do voto, né? Peito a peito, né? A disputa do voto no peito a peito, como o Alexandre está falando. E o tempo foi passando, a estrela brilhou, mas depois ela começou a ficar laranjada, a ficar esverdeada, a ficar amarelada, e o vermelho sumiu. Então hoje nós temos parlamentares que fazem materiais de campanha, materiais, mesmo panfletos, jornais, que nem a estrela do PT não colocam. Quando colocam em tamanho de letrinha de bula de remédio. Quando não, pseudo-parlamentares petistas. Pseudo-parlamentares que eu digo porque nunca foram no PT. Foram eleitos por outros partidos, né? E em vez de usarem a estrela do PT no peito, usam símbolo de ONGs, porque são donos de ONGs, né? Então acho que é importante a gente estar resgatando esse orgulho de ser PT. Outro ponto que eu queria abordar aqui da nossa tese é a questão também, voltando um pouco à questão do ano passado, a eleição do Márcio Lacerda, que o prefeito Fernando Pimentel, junto com o neoliberal Aécio Neves, entregou a prefeitura de Belo Horizonte na mão dos tucanos. Um dos argumentos é que ele era um bom gerente, um bom empresário e ia gerenciar a cidade. Acontece que um empresário, quando monta uma empresa, qualquer empresa, mesmo uma microempresa, um barzinho, um supermercado, um armazém pequeno, o empresário, ele quer dar lucro. Ele quer que a empresa dele gere lucro, ele quer ganhar dinheiro, a empresa tem que dar lucro. Agora, uma cidade, é o que nós chamamos aqui na nossa tese, nós até resgatamos um termo lá dos gregos, que é a polis, né? A polis da cidade. Então a polis humana é viva, a cidade é viva, a
cidade, ela cresce, a cidade precisa de políticas públicas, de saúde, de educação, né? De mobilidade urbana, de trânsito, de políticas sociais para os seus cidadãos, suas cidadãs. A cidade não é uma empresa para ter lucro. A cidade é onde nós vivemos, onde o cidadão vive. Então a cidade não pode ser administrada com olhar empresarial. A cidade tem que ser administrada com olhar humano, como diz Patrus. Como disse o ministro Patrus. Por isso, nosso movimento Coerência Petista, além disso, além de nós estarmos contra todo esse processo de entrega da nossa cidade aos tucanos, nós também lutamos pela candidatura do nosso ministro Patrus Ananias para governador do estado de Minas Gerais. Porque em 1992 nós ganhamos a prefeitura de Belo Horizonte, ganhamos a cidade, o eleitor de Belo Horizonte, o povo de Belo Horizonte acreditou no PT. E nós ganhamos de um prefeito que se chamava Maurício Campos, em 1992. E 16 anos depois, essa turma capitulou ao poder, capitulou ao neoliberalismo, capitulou ao pragmatismo. Isso nós chamamos em nossa tese de traição de classe. Traição de classe. No PED, nós ouvimos em alto e bom som vários pseudopetistas dizendo que queriam sim se unir ao PSDB, queriam sim choque de gestão. Pessoas como nós citamos aqui em nossa tese, pessoas como Heloísa Helena e outros que saíram do partido por não concordar com várias coisas do partido, saíram do partido e fundaram outro partido. Pessoas como o senador Cristóvão Buarque, que saiu do partido e foi para outro partido. Pessoas como recentemente agora, ministra Marina Silva, que não concordando também com algumas coisas, saiu do partido e foi para outro partido. Elas são mais éticas do que esse pessoal. Mais ética, que teve a honra e a ética de não ficar dentro de um partido trabalhando contra o partido. Porque se você está contra o partido, você sai. Então, se esse pessoal entregou a prefeitura de Belo Horizonte para o PSDB e falou que queria o choque de gestão, falou que queria o empresário em Belo Horizonte, então nós do Coerência Petista fazemos um convite a eles: desfiliem-se do Partido dos Trabalhadores e se filiem ao PSDB. É isso a minha fala, Alexandre. Sim. Eu queria acrescentar mais uma coisa. Eu acho que Coerência Petista é retomada de todos os valores fundamentais que orientaram o PT, principalmente na época da luta contra a ditadura militar, que apesar de tudo sofreram algumas mudanças em virtude do exercício do poder. Não obstante, o PT como um todo, apesar de ser alicerçado em determinados princípios garantidores do poder, porém não exatamente coincidentes com as origens e com os valores fundamentais, precisa de uma reformulação. Que reformulação é essa? Já se falou muito dela, refundação, reformulação. Mas o que é preciso mesmo é dar um cunho verdadeiramente popular à caminhada petista para além do governo Lula, para além do governo de Minas Gerais. Nosso companheiro aqui, falando aí do neoliberalismo, mostrou claramente que uma gestão empresarial é uma gestão para a empresa corporativa. Nós estamos falando de coisa pública, nós estamos falando da esfera pública.
E esse era tudo uma questão de política do trabalho, do trabalhador, do povo. Não tem nada a ver com gestão comparativa. O senhor Aécio Neves se equivocou completamente de direção. E junto com ele foram alguns bunda-moles aí do PT que, afinal de contas, acharam que era dono do pedaço, porque eu falei que a história provou que eles não são donos nem do nariz deles mesmos. Entretanto, há pessoas que têm boas intenções, como eu, por exemplo. Eu modifiquei a estrela do PT para produzir meus vídeos e para produzir meu material de propaganda no que diz respeito à política que eu quero defender.